Gente, com o tempo, o que acontece? Você dá uma olhadinha assim nas pálpebras, dá uma caidinha, né? E a bolsinha aqui embaixo? Tem gente que tem bastante, né? E fala, poxa, eu gostaria de tirar. Hoje a gente vai falar sobre isso e você vai esclarecer todas as suas dúvidas com Luiz Anício Vana, cirurgião plástico. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, é um prazer sempre aqui estar com você, Silvio e Marisa. Claro, a gente está muito feliz. Bem-vindo mais uma vez aqui no Sempre Bela e hoje dar essa aula pra gente. Uma super aula. De as pálpebras que caem, a olheirazinha, aquela coisa toda. Ensina tudo pra nós aí, doutor. A questão até, eu acho legal a gente falar, porque existe já um bom tempo esse tipo de cirurgia e as pessoas ficavam receosas porque eu ouvi muitos comentários de que as pessoas mudavam toda a feição. Ficavam com uma cara assim, com um olhinho mais redondo ou muito triste, mas só que hoje a técnica é outra, né? Tudo mudou, não é? Claro, com o tempo a gente estuda mais, desenvolve mais, então tem todo um estudo antes de realizar a cirurgia, não é, doutor? Não, você tem toda a razão. A blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra, é uma cirurgia muito simples. Você pode fazer somente a pálpebra de cima e pode também fazer a de cima ou a de baixo ou somente a de baixo. A pálpebra de cima, na maioria das vezes, ela é funcional, ela não é só estética. No momento que a gente vai envelhecendo e essa pálpebra vai caindo, que é chamado de pitose palpebral, ela acaba atrapalhando o campo visual lateral. Isso atrapalha muito na hora de dirigir, na hora de um cruzamento, às vezes você vai perdendo aquela referência lateral de visão e passa a ser até perigoso. E qual que é a vantagem disso também? Como não é somente estético, é um caso funcional, aquela pessoa que tem um convênio médico, o convênio médico ele dá a cobertura para essa cirurgia e a pessoa faz sem custo nenhum. Então tem essa vantagem também. Que interessante. E assim, dá pra gente mensurar a partir de uma idade que acontece isso, que a pessoa já pode fazer? Basta ela sentir que o olhinho deu uma caidinha para ela fazer esse tipo de cirurgia ou não? Depende muito, cada caso é um caso. É que assim, a pitose palpebral, a pálpebra caída, às vezes a pessoa até já nasce com essa pitose palpebral. Você lembra aquele jogador do Palmeiras, o Amaral, que tinha um olho bem tampado? É um caso de pitose palpebral. Já nasceu assim? Isso, então aquilo tem que ser corrigido. Às vezes essa pitose palpebral pode vir de um trauma. A pessoa tem 15 anos, sofre um trauma, corta, aqui tem uma lesão e tem essa queda da pálpebra, você pode corrigir. Geralmente, a pitose senil, que a gente chama, é quando depois de uma certa idade, pelo menos depois dos 35 anos. Agora, o que acontece, muitas pessoas jovens, até na faixa de 20 anos, que não tem essa pitose, que é a queda, o excesso da pálpebra superior, mas tem o excesso da bolsa de gordura embaixo. E nessas pessoas, muitas das vezes, não tem sobra de pele, só tem esse excesso da bolsa de gordura. E aí você faz até o quê? Você faz uma técnica, você corta por dentro, que não fica a cicatriz pro lado de fora. Olha que interessante. Porque é assim, a pálpebra de cima é mais pele do que gordura. Então é uma cirurgia mais superficial. E quando é só a pálpebra de cima, você consegue facilmente fazer a nível ambulatorial, no próprio consultório, apenas com anestesia local. Já a pálpebra de baixo, ela é mais bolsa de gordura e menos pele. Então, já é uma cirurgia mais profunda. Aí, geralmente, há necessidade de um ambiente hospitalar, que além da anestesia local, você precisa de uma sedação junto com o anestesista. Agora, você tocou num assunto que muito me interessa, inclusive. Pode ser feito, por exemplo, primeiro a parte superior e depois fazer a outra parte, ou tem que ser feito simultaneamente e aqui vai cortar, ou é somente uma lipozinha que faz? Então, o que acontece? Muitas das vezes, no caso da pálpebra inferior, não há necessidade de cortar por fora. Você faz o corte por dentro, que a gente chama isso da cirurgia, que ela é feita pela mucosa, via mucosa. Então, não fica cicatriz e não dá ponto. Você corta e a própria mucosa já cicatriza. E você não tem necessidade de fazer as duas ao mesmo tempo. É comum, muitas das vezes, a pessoa só precisa operar a pálpebra de cima, ela faz a blefaroplastia superior e lá na frente, depois de 5 anos, ela vai fazer a inferior. Mas não interfere, assim, não sei, você pode me corrigir, na hora do estudo para ver a plástica, como que vai ficar o olhar, não interfere você fazer primeiro uma coisa e depois outra? Não, porque o que acontece? Muitas das vezes a pessoa só tem problema ou na de cima ou só na de baixo. Tá bom. Então é comum você às vezes operar só a pálpebra de baixo ou às vezes operar só a pálpebra de cima. E o pós desse tratamento todo, dessa cirurgia, para pessoas que trabalham, para pessoas que precisam estar sempre
quando é o retorno, né? Como é que funciona? Tipo, hoje o paciente faz, vamos supor que hoje é uma segunda-feira, amanhã, segunda-feira, né, faz. Quanto tempo para sair a marca? Fica muito roxo? Como é que funciona? É assim, a pálpebra de cima incha menos, porque ela é mais superficial. Então você agride menos o tecido. A pálpebra de baixo, ela é mais profunda, que você tem que tirar a bolsa de gordura. Essa pálpebra, ela incha um pouco mais. Às vezes, aquela pessoa que é muito branca, ela fica mais roxa, mas nada com a maquiagem não dê para disfarçar. Geralmente, os pontos, eles são tirados de 5 a 7 dias. Ah, é rápido. Ah, é bem rápido. É rápido. E o aspecto pós-cirúrgico, assim, fica meio assustador. É bom a gente esclarecer, porque, assim, é um procedimento cirúrgico e quando você mexe, acaba inchando, né, de uma certa forma, não é? Olha, mesmo sendo a mesma cirurgia, tem pessoas que operam em 4, 5 dias, está muito bem. Já e tem pessoas, clientes minhas, Isso. boazinha logo depois, assim, 3, 4 dias. E que tem maravilha. pessoas que às vezes incham mais. E às vezes acontece de opero uma moça e opero a irmã. A primeira que eu operei não inchou nada, a irmã foi naquela pressa que tinha que voltar para trabalhar e a dela inchou mais. Então isso às vezes acontece de pessoa para pessoa. Mas geralmente com uma semana já dá para voltar bem ao trabalho. Se for o caso, usar uma maquiagem, já vai estar sem os pontos. É uma cirurgia tranquila. Não pode tomar sol, tem alguma coisa tem esse inconveniente. Você, durante pelo menos um mês, não é bom fazer atividade física, porque o esforço pode causar um hematoma, um sangramento. E no momento que você pega o sol, aquilo pode inchar demais também. Então, quando faz uma cirurgia de pálpebra, a gente recomenda ficar pelo menos de 45 a 60 dias sem ficar exposto a sol forte. E quando for ao sol, usar um boné, usar um óculos de sol, que também protege bastante. É sempre cuidar, né? Tanto porque fez um procedimento cirúrgico, fica um pouco mais sensível. A gente tem que tomar cuidado para ver o resultado. Não adianta só o seu trabalho ser muito bom, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. Não adianta. Você viu que até no começo da nossa conversa eu falei que antigamente, quando as pessoas faziam, tinham pessoas que reclamavam porque a sobrancelha ficava muito baixa e tal. Tudo isso é avaliado antes da pessoa decidir fazer. Você fala, realmente aqui vai descer um pouco. Você trabalha essa parte estética também? Então, o que acontece é assim, geralmente a cirurgia da pálpebra, ela não faz descer a sobrancelha. É porque, às vezes, você tem que associar a pálpebra superior com o levantamento de sobrancelha, que também é uma cirurgia simples, dá para fazer com anestesia local no próprio consultório, com um corte de 3 centímetros. Você faz um corte aqui nessa região do couro cabeludo, descola e levanta a sobrancelha. Puxa, Uau! Então, o que acontece? Eu não gosto de fazer essa cirurgia de levantar a sobrancelha e a pálpebra junto. Por quê? Porque aí você não consegue tirar a pele no limite necessário. Porque o que acontece? Você tira a pele, naquele momento que você tira, nos primeiros 90 dias, às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade para fechar o olho. Se você já vai de imediato e já levanta a sobrancelha, a pessoa pode ficar com o olho aberto. Sim. Entendi. Então, o que eu falo? A gente faz a pálpebra superior, vamos esperar uns 90 dias. Se você quiser levantar a sobrancelha, aí já dá para levantar a sobrancelha. Mas é bem prudente. Você faz uma coisa, avalia. E porque tem o pós, né, que vai ceder de repente, vai ela, a pele normal. ela acomoda. E pelo fato de ser uma cirurgia simples e com anestesia local, porque você não tem toda hora que pagar um anestesista, pagar mais um hospital, então é um procedimento fácil de você marcar no próprio consultório. Maravilha. Inclusive, desculpa te interromper, é que muita gente tem medo, né? Fala, como que é esse procedimento Muita cirúrgico? gente. A gente vai mostrar pra você como é que se faz, pra você ver que é bem tranquilão. Pode colocar aí pra gente dar uma olhadinha no procedimento, por favor. Lá. A gente pode ir comentando em cima. Então, o que acontece? Você faz o corte na pálpebra superior, você faz no sulco palpebral, que é onde fica a dobrinha da pálpebra. E embaixo, você faz embaixo do cílio, que a gente chama de subciliar. Ali naquele momento está tirando a pele, você tem 2 bolsas de gordura em cima e 3 embaixo. Mas em cima, a gordura não incomoda tanto quanto embaixo. É aquilo como eu falei. Em cima é uma cirurgia mais superficial, que é mais pele do que bolsa, e embaixo uma cirurgia mais profunda, que é mais bolsa do que pele. Entendi. Tem um tipo de pessoa que pode apresentar mais, tipo a pessoa de pele mais clara, morena, negra, oriental? Tem alguma relação na tipo genética? De pessoa? O que acontece é assim, você tem em todos os biotipos, você tem pessoas que têm aquela pálpebra mais caída.
O que às vezes diferencia é um pouco familiar. O pai tem, o avô teve e tem aquela pálpebra característica. A herança genética. Isso, então tem aquela pessoa que é familiar, que é o excesso na pálpebra de cima, e tem aquela que é o excesso na pálpebra de baixo, que é o quê? Aquele monte de gordura. Aquela pessoa, isso aí, o que o paciente mais reclama? Que ele acorda, ele está bem, mas todo mundo pergunta se ele está cansado. Então isso dá um olhar cansado, essa história. desanimado. Você dormiu bem hoje, Silvio? Dormi, calma, dormi muito bem, durmo muito bem. Você tem que ficar falando, né? Eu vou né? fazer com ele já, quero marcar já. Depois mostra o resultado Agora, pra gente. pode voltar depois que faz a cirurgia? Boa pergunta. É possível É voltar possível? ou nunca mais volta? Não, o que acontece? O nosso corpo é dinâmico. Então você pega uma pessoa que operou a pálpebra com 35 anos. Quando ela fizer 60, já se passaram mais 25 anos. Então, o que isso pode acontecer? Isso aí, ela pode ir crescendo de novo a pele e ter uma sobrinha de pele e você vai lá e tira também. Mas não é que volta, você continua a evolução normal do corpo. Sim. Geralmente, quando você faz uma cirurgia de pálpebra, você não precisa fazer outra. Se ótimo. for o caso, é um complemento, uma coisinha pequena. Tá incomodando uma ruguinha, você vai lá e tira. Sim. Mas geralmente é uma cirurgia que você faz e resolve. Não volta mais. Hoje, não volta, dos seus pacientes, quem mais busca, os homens ou as mulheres? O que aconteceu muito é o seguinte, essa nova geração que cultua o corpo, ele começou a se olhar no espelho e ver um corpo de 20 anos e um rosto de 60. Então, começou a ter a preocupação com o rosto que antigamente não se tinha. Então, o que a pessoa, às vezes o homem chega e fala, ô doutor, não sei se é muita vaidade minha, eu sempre fiz academia, mas eu me olho no espelho, eu me vejo com um corpo diferente do meu rosto, eu quero trazer o meu rosto para o meu corpo. Então, por isso que aumentou muito o número de homens. E justamente por isso também. Como tem o lado funcional, às vezes a pessoa dirige, é um taxista e vai perdendo aquele campo visual, a lateralidade. Também, né? Não é só estética, né? Verdade. A gente também, né? Claro, mas se você aí tem algum problema e não consegue nem ao menos dirigir ou ter a visão completa para dirigir, você pode, sei lá, se meter num acidente. Deixa de ser uma cirurgia estética e passa a ser funcional. É muito comum, às vezes a pessoa não percebe, porque ela começa a levantar o olho pela testa. Para levantar a pálpebra, ela levanta a sobrancelha e vai criando ruga. Então, aí eu falo, relaxa a sobrancelha. A hora que relaxa a sobrancelha, tampa o olho. Fala, nossa, doutor, eu não percebi. Aí vai, e vai toda essa evolução. Gente, é bacana, maravilhoso, né? Agora, tem assim, você falou no início, o senhor falou no início, com relação aos 30, 20, existem casos, assim, tipo, a partir de X idade não pode fazer mais? Tipo, 70, 80 anos, existe essa restrição? Não, é comum a gente operar pessoas de 80, 70 anos. Inclusive, nos Estados Unidos, é comum operar pessoas com 100 anos. Uau! E não fazer nem só a pálpebra, fazer o rosto todo. Então, assim, se a pessoa está bem de saúde, você pode operar. Se não é um paciente em risco, não, né? Você faz o exame, fez o exame cardiológico, o cardiologista liberou, fez o exame de sangue, está tudo bem, você pode operar. E até pelo fato de ser uma cirurgia muito simples, uma cirurgia que leva em torno de 50 minutos com anestesia local, que o paciente vai embora no mesmo dia para casa. Você falou de anestesia local, se a pessoa quiser anestesia geral, pode? É uma opção ou não? O que acontece assim, geralmente não precisa ser geral. Aí você faz, quando é em ambiente hospitalar, você faz uma anestesia local com sedação. Então, pro paciente, é como se fosse uma anestesia geral. Porque o anestesista vai pegar a veia, dá um remédio, que ele fica sonolento, mas respirando sozinho. Só que o paciente dorme. Então, para ele, é como se fosse uma anestesia geral. Entendi. A hora que ele acorda, a cirurgia já está pronta. Uma coisa que a gente não perguntou. A gente só falou coisas boas até aqui. E depois, para recuperar, que faltou um detalhe. Não. Porque tem recuperação cirúrgica que, socorro, dói a alma, né? Ah, é verdade. Dói ou não dói depois para recuperar? A cirurgia de pálpebra não é uma cirurgia dolorosa. E a região da pálpebra é a que melhor tem cicatrização. É a cicatriz que mais fica escondida. Primeiro porque ela fica no sulco e a própria cicatrização da região da pele da pálpebra, ela é melhor que outras regiões do corpo. Então, é uma cirurgia de resultado muito bom. Agora, é lógico, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que tomar muito cuidado com os exageros. Um exagero pequeno numa pálpebra superior, ele passa desapercebido, porque a própria gravidade, com o tempo, o médico tirou um pouco demais e a pálpebra ficou um pouco aberta. A própria gravidade, em coisa de 3, 4 meses, já traz a pálpebra para o lugar. Entendi. A pálpebra de baixo já é o inverso. Se ela já saiu da cirurgia, que ela é um pouco aberta, daqui 6 meses ela vai ficar pior ainda. Fica igual aquele olho de cachorro. Fica muito feio. É verdade. E aí tem que voltar para ser corrigido. Agora, doutor Luiz, não tem outro jeito de eu melhorar e tem que ser cirurgia mesmo ou
enfim, tem outra técnica, outro tratamento? Não existe nada? O que acontece é que você tem tratamentos para pele. Então, assim, se você tem uma leve flacidez, se você faz um laser, se você faz um peeling, você melhora aquela pele, você enruga, você melhora aquela ruguinha. Agora, se você tem pele sobrando, você tem que tirar. Não tem jeito. Se você tem aquela bolsa de gordura exposta, você tem que trabalhar aquela bolsa de gordura. Porque aquilo vira uma herniação. Você tira uma parte e trata a herniação para aquela bolsa não ficar aparente. Muito bom. Olha, eu quero corrigir tudo aqui. Tem até uma foto Depois você aqui. mostra pra gente. A gente faz o antes e depois você mostra o antes e depois de todo mundo. A gente vai mostrar o antes e depois. Essa aí é a pálpebra caída, né? Simulando a pálpebra isso aqui caída, é um né? exemplo simulando que a pálpebra em excesso. A pálpebra em excesso, ela vai o quê? Ela vai tampando a visão. Vai caindo. Aí no momento que você tira essa pálpebra da frente do olho, você melhora o seu campo visual. E tudo, né? Gente, que aula maravilhosa, Uma hein? super aula. Pode me esperar Obrigada. amanhã no consultório. Amanhã, segunda-feira, estarei lá, viu, doutor? Bora agradecer ao Luiz Anísio Vana, cirurgião plástico. Para entrar em contato é no site institutovana.com.br. Vana é com W, tá, gente? Institutovana, com 2 Ns.com.br. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado pela consulta que você deu para mim, para Marisa aula. e para o pessoal de casa, né? Todo mundo. Muito bom, doutor. Obrigada mesmo. E a gente vai encerrar por aqui o nosso programa. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de todas as dicas. Eu fiquei maravilhada e vou carregar aqui, ó, junto comigo. Show. E a gente se vê no próximo domingo porque tem aniversário de 1 ano do Sempre Bela. Isso mesmo, domingo que vem a gente completa 1 ano de Sempre Bela e a festa vai ser para todo mundo. Quero convidar vocês para assistir o nosso programa no nosso site que está no ar, o Facebook, Instagram, todas as redes sociais, Sempre Bela TV. Fique com a gente sempre, porque a gente ama vocês e o programa é para vocês. Claro. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Obrigado. Beijo, tchau, tchau.